Só preciso que você me ajude vendo se está me enquadrando, só isso. Deixa eu ver. Cortou a cabeça? Não, tá ótimo. Tá perfeito? Perfeito. Então, meus irmãos, você que está com a sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Você que pegou a sua Bíblia, coloque-se de pé, por favor. Isso. Quem está com a Bíblia, pegue sua Bíblia e coloque de pé, por favor. Vocês estão com Bíblia ou não? Então não, então vocês têm desconto. Agora você que pegou sua Bíblia e ficou de pé, pode vir para os bancos mais da frente, por gentileza. Tá bom? Vem mais para frente e não caia na pegadinha do próximo pregador, tá bom? Se vocês puderem me ajudar, vem aqui para frente. Aí você que me atendeu e veio para frente, pode sentar, fica à vontade. Era só para você vir mais para cá para frente, tá bom? E eu não vou ficar chateado com você que não me atendeu. Meus irmãos, Amós capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e 24. Amós capítulo 5, versículos 21, 22, 23 e 24. Já quero de antemão dizer que não estou mandando indireta para ninguém, não conheço vocês, não conheço a vida de vocês, e eu só estou lendo o texto a partir do tema que me foi proposto. Só isso, por favor. Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24. O mais difícil mesmo é achar Amós. O capítulo 5, versículo 21 vai ser mole. Não tem Amós? A minha quase que não tinha também, mas o meu filho errou e só rasgou as páginas da frente. Amós, capítulo 5, versículos 21, 22, 23 e 24. Quem ainda não achou, diz amém. Amém. Opa, então vai lá. Como Salmo todo mundo conhece, depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, aí começam os menores, Oséias, Joel, aí, isso, acontece, sem problema. Tem mais alguém que ainda não achou Amós? De acordo com a ética cristã, não é vergonha você não achar Amós. Vergonha é você não admitir que tem dificuldade para achar Amós. Porque de acordo com a ética do reino, assumir falibilidade não é problema. O problema é a gente ostentar uma perfeição que a gente não tem. Esse é o problema na nossa ética cristã. Diga-se de passagem, por isso que muitos de nós não mudamos, pela dificuldade de reconhecer as nossas limitações. Se todo mundo, eu costumo brincar dizendo que o casal só briga porque os dois estão certos. Se um dissesse assim, errei, já ia diminuir boa parte do problema. Bem, já que todos acharam, eu vou ler, não sei se de repente está batendo a informação, mas de acordo com o que eu tenho aqui, Deus está dizendo o seguinte para o povo: odeio e desprezo suas festas religiosas. Deus está invocado aqui, hein? Deus continua dizendo: não suporto as suas assembleias solenes. Continua. Ainda bem que ele não está falando para batista, né? Ele está falando para judeu. Que alívio. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, viu? Não é o nosso caso. Ninguém traz Neston para cá para ajudar a pagar as contas da igreja. Então, mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso
não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão. Nessa hora o dizimista rico ficaria chateado naquela época, né? Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei atenção a elas. O sacerdote com certeza iria tratar esse membro rico como: esse cara aí é a menina dos meus olhos. Mas Deus está dizendo que não dará atenção. Afastem de mim o som das suas canções e as músicas de suas liras. Imagina, né? Tá aquele levita que só gosta de cantar domingo à noite, porque domingo de manhã ele está ocupado com a família, entendeu? Vendo Netflix. E aí nesse caso, aqui Deus está dizendo: olha, afastem de mim. Não vem com essa conversa fiada de eu quero conhecer Jesus. Não vem com esse negócio para mim, não. Não vem com esse papo de tudo entregarei. Eu não quero esse negócio. Afastem de mim. Gente, Deus está chateado aqui. É igual, já viu quando o filho fez um negócio errado? Mamãe, eu te amo. Sai para lá. Tá mais ou menos desse jeito, né? Quem é mãe sabe. E aí nisso diz o texto: em vez disso, ou seja, o templo precisa da oferta, o sacerdote precisa da oferta, a estrutura, a instituição precisa da música. Só que Deus está se lixando para isso. Deus está dizendo que em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Como diria um católico, palavra do Senhor. Gente, eu não tenho nada a ver com isso. Antes de eu nascer, esse texto estava aqui. Eu vou morrer e esse texto vai continuar aqui. Tá certo? E eu vou embora, graças a Deus, depois se resolve com a massa. Agora vamos falar sobre ética. Bem, de acordo com Batista Mondin, no seu livro Introdução à Filosofia, essa palavra vem do grego ethos, que significa costume. Ética, de acordo com Batista Mondin também, é a ciência que tem por objetivo o fim da vida humana e os meios para alcançá-lo. Esse fim aqui não é de término não, tá, gente? E aí nisso, aqui, a ética tem a ver com o quê? Peraí, qual a finalidade? Onde a gente quer chegar? E como a gente faz para ter essa vida que a gente quer, ou que a gente precisa, que a gente tem necessidade, que a gente merece, que a gente almeja, e como a gente faz para alcançar? Historicamente, a palavra ética foi aplicada à moral, sob todas as suas formas, quer como ciência do comportamento efetivo dos homens, quer como arte de guiar o comportamento. Por exemplo, embora a ética seja uma filosofia da moral, geralmente as pessoas tratam ética e moral como sinônimo. Quando alguém faz um negócio errado, já reparou que alguém fala assim: fulano foi antiético. Peraí, gente, ladrão também tem ética. Se você, por exemplo, abusar sexualmente de um menor e você for para a cadeia, os criminosos têm uma ética. Deu para entender? Tá dando para entender? Então, eu não sei se deu para perceber que assim, todo grupo tem ética. É que na nossa cabeça a ética tem a ver com moral, e na nossa cabeça moral tem a ver com, né, você não vai trair a mulher, né, você não vai roubar o dinheiro da pensão da sua avó, então, coisas desse tipo, né? Então, na cabeça da gente, quando alguém é imoral, é alguém que sai com todo mundo, na nossa cabeça é isso. Só que moral tem a ver com uma série de regras. E a ética se ocupa de refletir sobre essas regras. Por exemplo, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, a moralidade de então não permitia que um homem conversasse com a mulher. Mas Jesus quebra essa moral sem necessariamente deixar de ser ético à luz do reino de Deus. Não sei se deu para perceber a diferença. Mas se alguém disser que fulano é antiético, não discuta, porque é comum a gente misturar. E separar também 100% não é aconselhável, pelo menos alguns especialistas que eu li. Os que eu não li, não tenho como eu dizer, certo?
E aí, propriamente, a ética deveria ocupar-se do bem como valor primário a ser assumido pela liberdade como guia das próprias escolhas. A pessoa parar para pensar sobre quais as decisões que ela toma. Deu para entender? Vou pegar, por exemplo, uma coisa simples. Desculpe implicar com você. É muito comum quem pega o microfone fazer isso com o auditório. Quando eu faço um apelo para você vir mais para cá para frente, eu tenho um motivo. Mas se a igreja colocasse no estatuto, no regimento interno, na declaração doutrinária, estaria num aspecto moral. Ou seja, você que não me atendeu, você foi imoral, porque você não atendeu aquela regra. Você, quando tem a liberdade de assim, eu vou atender por causa disso, disso, disso e disso, ou não vou atender por causa disso, disso, disso e disso, você está pegando o aspecto ético. Então, a moralidade, ela está muito relacionada a um conjunto de regras. A ética é aquela situação de você pensar até que ponto essa ética, até que ponto essa moralidade é algo que corresponde ao bem comum, à nossa humanidade e assim por diante. Não sei se deu para perceber. O dicionário breve de filosofia diz que a ética é a parte da filosofia que estuda problemas fundamentais da moral. E aí, como falamos aqui, em relação à questão de moralidade, é muito comum que, se você está dentro de uma determinada regra moral, se, suponhamos, eu fui a uma igreja e minha vida tem sido um pouco corrida, né, porque apesar de quando eu vim aqui, eu estava empregado, né, mas aí 24 de fevereiro eu fui demitido pela minha igreja, né? A culpa foi minha. Eu convoquei a Assembleia Extraordinária, né? Mas eu não imaginei. Desculpa. Aí nesse caso, o que acontece? Agora eu estou desempregado. E nessa questão de estar desempregado, eu estou pregando em tudo quanto é canto, né? Então minha agenda está tomada. Eu prego aqui, eu prego ali, eu prego lá, eu prego acolá. E aí nesse lance, ontem eu estava numa crise. Eu chego atrasado no culto lá em Belford Roxo, ou eu resolvo o problema do meu pneu. Eu estava com um pneu careca, tendo um pneu novo guardado na mala, só que eu nunca conseguia tempo para resolver esse negócio. E aí eu estava com o pneu careca e um novo guardado na mala. E aí eu pensei, meu Deus do céu, se acontece um acidente, né, não estou falando mal de Belford Roxo, mas eu acho Belford Roxo mais perigoso que Caxias, né? Eu sei, você que vê jornal sabe que Caxias também é perigoso, mas assim, pelo menos é um perigoso que eu conheço, então eu acho menos perigoso. E aí nesse caso, meu Deus, eu vou para Belford Roxo. Belford Roxo é perigoso, né? E aí imagina, o pneu fura, eu estou sem estepe, a criança vai chorar, a mulher vai reclamar. Claro, as mulheres daqui não reclamam, mas a minha reclama, né? E aí imagina, o moleque chorando, a mulher reclamando. Eu tarde da noite, Belford Roxo, que é perigoso, né? Caxias é perigoso também, mas Caxias é um perigoso que eu conheço, né? Eu estou dormindo com o inimigo, é diferente. E aí, em relação a isso, o que eu fiz? Quer saber? Vou chegar atrasado, mas eu vou resolver. E aí eu fui, e o problema, por meu azar, o pessoal na borracharia estava discutindo se a terra era plana. Eu falei, eu não acredito que eu vivi para ver esse tempo. Né? E aí nesse caso, né, aí eles tentavam me botar na discussão e eu falei, não vou entrar na discussão, porque se eu entrar na discussão vai demorar mais ainda, né? E aí eu dizia assim, a Terra é plana porque é planeta. Faz sentido. E estou eu lá escutando eles discutirem se a Terra era plana ou não, né? Nessa brincadeira eu chego a casa, não falei errado, tá? É a casa mesmo. E aí nisso é que parece que está errado, né? Aí quando eu chego à minha casa, aí eu pego uma camiseta para ir para o culto. Era um culto de família. No carro, minha esposa, tadinha, ela tem um problema de saúde, ela sofre de simitidez aguda, né? Então ela gosta de se meter na minha vida. E aí ela falou assim, é programação de juventude? Eu falei, não,
Eu já sabia onde ela ia chegar, por isso eu fiquei monossilábico. Não. Aí ela, é programação de quê? Eu, de família. Você não tinha outra camisa, não? Eu falei, não deu tempo. Por que você não falou comigo? Eu falei, não quis. Aí nisso, o pastor que vai sorrir pro pessoal já está injuriado no carro, né? E a gente está seguindo, mas depois é só apertar o botão rir para todo mundo. A gente finge que a nossa família é perfeita, igual no Instagram, não é assim que a gente faz, e deixa os outros com inveja da gente. E aí nesse caso, tô eu indo para lá, depois, né, daquele lanche bonito, da recepção que fizeram depois que eu preguei e tudo e tal, eu cheguei para o pastor e fui pedir desculpas a ele pela minha indumentária, né? Desculpa de falar indumentária, tá, gente? Pedi desculpa por estar de camiseta, e aí nisso ele, não, aqui eu prego até de bermuda. Aí eu olhei, como é que é? Falei, não, o pessoal aqui não tem essa dificuldade não, e tudo e tal. E é interessante, porque o pastor anterior a ele era daqueles que botava terno para tudo quanto era evento, né? Botava aquele sapato invernizado de 2 cores. E o pastor anterior a esse pastor era um pastor do G12, que as irmãs raspavam a cabeça, os irmãos botavam pano de saco. Aí eu falei assim, essa igreja não vai esquentar a cabeça com a minha camiseta não. Ela já experimentou todo tipo de pastor da face da terra. Mas aí você percebe a questão do que é moral e do que é ético. Ou seja, tem igreja que se eu chegasse com a camiseta, ia ficar todo mundo me olhando. Tem igreja que se eu chegasse de terno, ia ficar todo mundo me olhando. Tem igreja que se as irmãs rasparem a cabeça, todo mundo vai achar que as irmãs são espirituais e estão entregando o seu melhor para Deus. Tem igreja que se os irmãos estiverem com pano de saco, todo mundo, uau, esses irmãos aí, olha, eles têm as melhores roupas. Irmã está rindo, mas assim, eles têm as melhores roupas, mas eles botam pano de saco em sinal de humilhação. Até porque nenhuma dessas coisas é pecado, irmãos. O problema é quando a gente tem a pretensão de que vai satisfazer as exigências da justiça de Deus. Você vir para cá com pano de saco não tem a ver com Deus, tem a ver com os irmãos. Vai ficar todo mundo te olhando. Se a irmã raspar o cabelo e trouxer ele aqui no momento de oferta, vai ficar todo mundo olhando a irmã. E não sei se deu para perceber que assim, nós achamos algo esquisito, nós achamos algo sublime. O que Deus realmente quer é que nós sejamos éticos. E aí eu não sei se dá para perceber, quando a gente se acha melhor do que o irmão que faz o que a gente não faz, quando a gente, por exemplo, finge ser o que não é, para as pessoas nos admirarem, nos respeitarem, a gente pode não estar raspando a cabeça, a gente pode não estar botando pano de saco, a gente pode não estar botando terno, e a gente pode não estar botando bermuda, mas a gente, Deus, entende como é que é o negócio? O problema é que como Deus é invisível, a gente joga para a galera, entende? Existem situações que, suponhamos, se uma pessoa que você tem medo chega e fala assim, faz isso, você atende. Isso não quer dizer necessariamente que você quis atender. Se alguém que você pode ganhar alguma coisa com ela fala assim, faz isso, você vai fazer, mesmo que de repente você não queira. O aspecto ético vai além disso, tem a ver com a liberdade. Eu decido ser, eu decido fazer, porque eu quero me tornar melhor. É diferente. Então a questão da moral e dos bons costumes tem muito mais a ver com o que vão pensar de mim. É como o senhor de engenho que transava com a escrava, mas rejeitava o filho bastardo e ia para a missa todo dia com a sua família branca. Estava dentro da moral, mas não era ética. Para não falar de igreja, até porque a igreja não tem problema ético, né? Então vamos seguir. E aí nisso, ética poderia ser o estudo do certo e do errado, daquilo que se deve fazer, de acordo com Geisler, Introdução à Filosofia.
Nicola Abagnano, desculpa gente, eu tenho que botar no Google o nome desse cara, embora eu goste do dicionário dele. Ele, é claro, escreve N páginas sobre o assunto, mas eu vou pegar só uma frase dele, até porque eu sou baixa renda, eu não vou saber explicar o que ele escreveu. Ciência da conduta. Então a ética, ela é aquela parte pensante acerca de como a gente deve viver. Enquanto a moralidade é o texto, é o regimento, é o estatuto, é a lei, é a regra, é a norma de como a gente deve viver. Moral, de acordo com o dicionário breve de filosofia, é um termo algumas vezes usado como sinônimo de ética. Usa-se frequentemente para designar códigos, condutas e costumes individuais ou de grupos, como sucede quando se fala da moral de uma pessoa ou de um povo. Teoria dos valores que regem a ação ou a conduta humana, tendo o caráter normativo ou prescritivo. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Mas, mãe, por que não pode? Não pode porque eu falei. Pai, por que é assim? É assim porque é assim. E pronto, né? Acabou. Talvez alguém dissesse, mas como é que pode um pastor pregar de bermuda e a reverência? E o pastor que prega de terno, né? O pastor que prega de terno, mas trata com diferença um membro que tem mais dinheiro e um membro que tem menos dinheiro. Deu para entender? Então, claro, isso acontece só em Nárnia, né? Aqui é Rio de Janeiro, terra de Marcelo Crivella, é tudo top, é outro nível, né? Mas lá na Baixada, né? Sabe como é que é? Igreja pobre, então qualquer um que ganha 5 mil já é rico para a igreja, né? Sabe como é que é o negócio? E aí nisso, né? Por exemplo, moral é o objeto da ética. Lembra? A ética é a filosofia moral. A ética é a ciência do costume. Então, a moral é o objeto da ética. A moral é a conduta dirigida ou disciplinada por normas, como diz Abagnano de novo. E aí, nesse caso, né, depois, de repente, Clidenor, se você tiver com sinal de internet, bota no tradutor do Google para ver se eu estou falando Abagnano direito, tá? Porque o cara é italiano, não está soando bem. É igual o hotel da pizza, que é pizza, né? Então, aí sabe como é. E moralidade opõe-se à imoralidade. Lá, deu certo? Lá, eu falei que você era o cara quando eu cheguei, né? Você não é o cara não. Sou o carinho. Aí nisso, moralidade opõe-se à imoralidade. O que seria moralidade? Um conjunto de valores e princípios morais de uma sociedade. Se você observar, né? Talvez você não perceba, mas há uma tendência muito grande ao longo, né, pelo menos se eu não me engano, desses 2 últimos séculos, para se combater a moralidade decorrente da mentalidade judaico-cristã. Então existem valores que a nossa sociedade tem que não tem por apenas ter, tem por causa da influência do cristianismo, que de certa forma influenciou o pensamento ocidental. Se você observar a questão do respeito aos mais velhos, no Ocidente isso está sendo fragmentado, não é à toa, isso a cada dia, eu pelo menos peço perdão, né, àqueles que eu gosto do pensamento dos caras, gosto, embora não tenha lido nenhuma obra na íntegra deles, só li trechos, então eu não posso falar propriamente sobre o assunto, só li terceiros que os leram, mas eu entendo que Marx e Nietzsche são 2 nomes bastante importantes para a mudança da mentalidade do nosso tempo. E Nietzsche, obviamente, eu até entendo o caso dele pela sua origem,
em relação a ser filho de cristão, de nascer num lar religioso, ele tem uma certa implicância, né, com o cristianismo. Não necessariamente com o cristianismo, mas com aquilo que os cristãos fizeram do cristianismo, né? Eu entendo que uma coisa está relacionada àquilo que Jesus é, e outra coisa aquilo que aqueles que dizem que seguem Jesus são. Eu, por exemplo, costumo dizer que os meus amigos de copo, né, porque eu aos 16 anos de idade eu era levado para casa com coma alcoólico, para ter uma ideia. Não sei se o termo certo é esse, mas pelo menos eu sei que eu era levado desacordado, e minha irmã, 2 anos a mais do que eu, me dava banho. Imagina como é que era o dia seguinte para eu olhar para a cara dela, né? E assim, meus colegas de copo não me causaram metade da dor que os meus irmãos de fé me causaram. Só para você ter uma ideia. Meus colegas de copo não me feriram o quanto os meus irmãos de fé me feriram. Entretanto, eu sei que o que esses irmãos de fé fizeram não foi o que Jesus ensinou. Então eu não confundo os cristãos do Cristo com o Cristo dos cristãos, né? Eu pelo menos não confundo o negócio. Mas para quem não é crente, a leitura que se faz do cristão é: esse cara é carta viva ou é fake news? Né? Então, às vezes vai ter gente que não vai ter um apreço pelo cristianismo por causa dos cristãos. E aí, o cristianismo de então, acredito que assim, não devia ser legal para nenhum dos pensadores do iluminismo, por exemplo. Eu acredito nisso. Entretanto, eu vejo que tem um trecho em que é citado por um terceiro, em que Nietzsche ele faz uma crítica direta ao cristianismo, né? Eu não sei direito se o cristianismo que ele está criticando é o cristianismo institucionalizado ou o cristianismo pregado por Jesus. Até porque Jesus ele tem aquela recomendação de você como ovelha no meio de lobos, de você com a fraqueza vencer a força. E que de certa forma, embora o Marx, que fazia uma crítica dizendo que a religião é o ópio do povo, mas de certa forma acreditava, né, numa coisa que George Orwell falou sobre a revolução dos bichos, né, numa ideia do todos iguais a partir da ditadura do proletariado. Só que a crítica, né, que a Revolução dos Bichos faz contra a Revolução Bolchevique, em que mostra que, assim, de alguma forma, o ser humano, devido ao seu coração mau, sempre vai querer se impor, sempre vai querer dominar. E eu, pelo menos, uma coisa eu aprendi com a igreja. Eu tenho um pouco de medo quando um pastor entra muito em nome de Deus ou quando um membro entra muito em nome da igreja. E vez por outra numa assembleia, quando um irmão vem falar em nome da igreja, eu falo: irmão, estamos em assembleia, deixa a igreja falar por si mesma. Eu tenho muito medo dos bons moços, eu tenho muito medo dos muito honestos, eu tenho muito medo dos muito puros, eu tenho muito medo desse pessoal. Eu tenho muito medo daqueles que vão me defender. Tenho medo, sim. Até porque não são os inimigos que traem, são os amigos que traem. Então eu tenho muito medo de gente muito correta. Eu lembro que uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, minha vida é um livro aberto. Aí eu não sei se ali eu perdi a amizade dele, eu tinha pouco tempo na igreja. Eu falei: irmão, então a sujeira está na capa, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Não há um justo, nenhum sequer. E aí, voltando a falar sobre esses dois nomes, se você puder ler alguma coisa deles, vai no Wikipédia. Já é alguma coisa, entendeu? Diz assim, o pensamento pós-moderno é muito influenciado por esses dois nomes, e principalmente aqui no Brasil, pelo menos na área teológica, Nietzsche vai ser um nome muito mencionado. Os mais conservadores vão ser críticos ferrenhos, os mais progressistas vão ser defensores apaixonados.
como assim, eu sou do pensamento que eu prefiro olhar os dois lados e assim, eu não sou muito de partido não. Eu lembro que no primeiro ano o pessoal falava para mim, Clideno, você é calvinista ou você é arminiano? Eu falava, eu sou seminarista, entendeu? Eu sou seminarista, não vou ficar dando pitaco sem nada que eu pesquise profundamente. E como eu não pesquiso nada profundamente, eu vou vivendo. E aí nesse caso, diante dessa questão da moralidade judaico-cristã, ela de certa forma ajudou muito o Ocidente. O moralismo foi o problema, mas a moralidade de certa forma ajudou muito. Por quê? Porque nós pegamos uma herança daquilo que Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos ensinaram, e que foi cristianizado de certa forma, influenciando a mentalidade, a filosofia, a política e assim por diante. Hoje a gente vive numa época em que se chuta muito a canela da moralidade judaico-cristã. Agora, se você observar bem, há toda uma caminhada para que isso seja fragmentado aqui, de modo que aqui o velho não quer ser chamado de velho. No Oriente o velho é honrado. Então você percebe que assim, alguns valores aqui são bastante prejudicados, até mesmo porque, como ocidentais, não vamos esquecer, critica-se muito o cristianismo, mas o cristianismo ele deu uma oportunidade para o mundo ocidental que o mundo oriental não tem. O cristianismo ele influenciou a sociedade de tal forma que a sociedade possa criticá-lo. Vá lá no Oriente criticar o islamismo, vai lá, entendeu? Então, ou seja, é importante a gente observar a questão das universidades. Mas era tudo de cunho religioso, era o que se tinha, era a cosmovisão de então. Mas ainda assim, com a secularização da sociedade, hoje a gente pode, inclusive, questionar. E depois da Segunda Grande Guerra, a gente percebeu que, como disse o pensador, que existem razões que a razão desconhece, e que a razão não trouxe tanta luz assim, e que a idade das trevas não era tão tenebrosa assim. O problema é que o que eu achei legal nesse ano eleitoral, e podem ficar tranquilos que eu não vou mencionar nome de nenhum político, fiquem tranquilos, relaxem, mas o que eu achei muito legal é que eu não tinha percebido algo nesses 40 e tantos anos de idade, a questão da guerra de narrativas. E esse negócio de guerra de narrativas me ajudou até na igreja. Por quê? Porque existe o fato, mas aí o que você faz? A questão não é o fato, a questão é o que eu ganho com o fato. Então, dependendo do que eu ganho com o fato, eu conto uma história e eu reconstruo o passado. Por exemplo, eu falei agora há pouco sobre calvinistas e arminianos. A tendência é o calvinista dizer que o batismo dos batistas começou por imersão, quando em 1609 começou derramando água. Mas aí a gente volta ao passado, fundando um outro fundamento, dizendo que batista mesmo começou lá para 1400 e alguma coisa. Então, assim, porque os batistas particulares é que começam com a imersão. Tá dando sono, né, gente? Desculpa. Mas o que eu tô querendo, tudo isso, eu parei na tal da moralidade aqui. Porque a moralidade é um conjunto de coisas que assim, não quer dizer necessariamente que a coisa é ética, mas é um conjunto de valores. E valores, o fato de ser valor não quer dizer necessariamente que é positivo. Quer dizer que nós valorizamos. É muito comum hoje em dia, ainda mais depois do Rick Warren ou Peter Drucker, Rick Warren, não sei, com todo respeito a quem gosta do Rick Warren, eu gosto do Peter Drucker. E aí nesse caso, a questão de missão, visão e valores, é muito comum que na hora de um planejamento, não confundir com o calendário, por favor, o que acontece? É muito comum as pessoas falarem assim:
Nossa missão, aí fala, a gente faz isso, faz aquilo outro. Nossa visão, a gente enxerga não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E nossos valores, a gente valoriza isso, isso e isso. Não, valores é aquilo que você valoriza. Valorizamos a escola dominical. Se não valorizamos, nós não valorizamos. Então não são nossos valores. Valorizamos a integridade. Se eu não faço de tudo para ser íntegro, não é um valor para mim. Pode ser até uma aspiração, mas não é um valor. Eu obedeço a Deus. Quem obedece a Deus, obedece quem Deus mandou obedecer. Se eu não obedeço quem Deus mandou obedecer, eu não obedeço a Deus. Então a obediência a Deus não é um valor. E aí eu disse, é melhor ser honesto e dizer que não obedece a Deus, do que ser mentiroso e dizer que obedece a Deus quando não obedece. Porque de acordo com a moralidade, você está até dentro do esquema de todo mundo. Até porque você não quer ser a ovelha negra. Eu posso falar negro, né, gente? Será que você é processado? Vocês entenderam que quando eu falei ovelha negra, o que eu quis dizer? Porque hoje em dia tem isso também, né? Então o negro é moreno, o gordo é obeso, o velho é idoso, a favela é comunidade. Ninguém mais é o que é. Como se chamar de outro nome a gente deixasse de ser o que a gente é em essência. Eu sou crioulo, me processa. E aí nesse caso, em relação a isso, né, ninguém quer ser a ovelha negra da igreja. E aí, pelo fato de ninguém querer ser a ovelha negra da igreja, porque é pouca misericórdia, a gente usa muita máscara. E aí a gente está dentro da tal da moral e dos bons costumes, quando a gente não está sendo ético. De repente a moralidade daquela comunidade é: não seja pego. Na minha época de juventude, eu lembro daquelas meninas que engravidavam antes do casamento, eram excluídas e o pastor se recusava a casar, e elas tinham que ir de porta em porta de igreja para ver qual pastor que se queimava com os outros pastores para casá-las. E eu ficava pensando, é estranho isso, ninguém se preocupa com as que casam de branco. Porque, observe bem, se aquela menina engravidou antes de casar, será que é porque ela foi muito imoral ou porque ela não foi muito esperta? Será que se a gente fizesse um levantamento, um censo, quantas irmãs que casaram de branco se casaram virgem, e todas falassem a verdade, como as coisas seriam? Entende a questão de moral e de ética? Deu para entender? Aquela questão de você ter aquela consciência do tipo: olha, pastor, pequei, mãe, pisei na bola, pai, traí sua confiança. Sabe, daquele rapaz chegar na casa dos pais cristãos e falar assim: olha, eu não correspondi com a sua expectativa, né? E de repente daquele pai falar o seguinte: meu filho, olha só, eu estou chateado com você, estou triste pelo que aconteceu com a minha filha, mas eu também pisei na bola quando eu tinha a sua idade. Aí talvez você diga assim: uma igreja dessa é uma bagunça. Não, é uma igreja em que as pessoas não usam máscara, ou pelo menos diminuem o uso da máscara. Mas devido à questão da moralidade, que nem sempre é decorrente de uma verdadeira uma verdadeira moral judaico-cristã, mas de uma moral, não vou nem dizer puritana, porque quando as pessoas falam de puritano, falam de modo pejorativo, né? Mas daquela coisa em que a pessoa ela quer parecer, ela quer ostentar uma espiritualidade que ela não tem. Quando o próprio apóstolo Paulo ele fala o quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí boa parte dos crentes querem ser melhor do que o apóstolo Paulo, né? Jesus, quando ora, ele fala assim: Pai, se puder, me tira desse negócio aí. Mas a gente não, a gente fala: não importa onde for, seguirei meu Senhor. Quando eu não atravesso a rua para ir no culto da casa da velhinha que não dá lanche no final, porque a que dá lanche a gente vai. Deu para entender? O pessoal já sabe a casa que tem lanche depois do culto, o pessoal já sabe. Tanto que acaba o culto a pessoa não levanta, ela sabe que tem lanche, entendeu? Então é importante a gente ter isso em mente, né? E aí,
para a gente ir perto do final, deixa eu olhar aqui. Eu lembro que eu estava numa igreja, uma irmã falou que ficou nervosa, que tanto que eu olhava o celular. Eu falei, irmã, eu olho o celular por causa da hora, porque às vezes você está trazendo alguma coisa e você se empolga com aquilo e complica para o teu lado, né? E até porque assim, a gente, não é o caso aqui, porque o Laio me informou sobre a programação de hoje, mas geralmente um filme, as pessoas, se ele durar 1 hora, a gente acha que é pouco. O jogo, se durar 90 minutos, se a gente estiver perdendo, então a gente quer que prorrogue pra caramba. Mas o culto, né, a mensagem tem que ser, né, a faculdade, 1 hora a aula para eu ganhar dinheiro tem que ser 45 minutos. Mas o sermão, o estudo bíblico, a palestra que é para o meu enriquecimento pessoal e espiritual, isso aí não, eu tenho pouco tempo, não é mesmo? E aí a gente vai aprendendo com malhação, o 7º guardião, coisas do tipo. E nesse caso, eu vou falar, uma vez falando sobre ética a partir de alguns teóricos, falando sobre moralidade, e eu queria falar pelo menos sobre 3 pontos relacionados à ética aqui. Não vou me deter muito neles, mas eu entendo que eu preciso passar por eles para falar sobre ética cristã, que seria a ética teleológica, não confundir com teológica, a ética deontológica e a ética cristã. A ética teleológica está relacionada ao telos, à finalidade, e o que é muito comum, daí onde eu falo sobre não dizer que o fulano é antiético pelo fato de ele não estar dentro dos nossos valores morais. Por quê? Porque ética, né, por exemplo, está relacionada, como eu falei aqui, à ciência da moral. Opa, legal, se puder me ajudar. Aí já colocou, né? Não? Então tá legal. Não, aqui não precisa não, isso aí deixa do jeito que tá mesmo. Aí é nesse aqui. E se puder nesse aí também, tá bom? Só vê se eu tô aparecendo aqui. Tô aparecendo? Então, a questão da ética teleológica. No mercado poderia estar relacionada à seguinte frase: os fins justificam os meios. Vou pegar um exemplo. Geralmente as pessoas têm aquela ideia de que o ministério de um pastor não é abençoado quando ele encontra uma igreja com 300 membros e a igreja passa para 100. Porque a gente, pelos números, mede que o ministério dele não é uma bênção. Geralmente a gente entende que Deus está abençoando uma igreja quando as entradas passam dos 20 mil para os 40 mil mensais. Para algumas igrejas, 20 mil, a igreja já está abençoada, né? Mas assim, eu estou dando só um exemplo. A gente muitas vezes, por causa dessa numerolatria, a gente contribui para que alguns obreiros e algumas igrejas trabalhem em torno de números. Não que os números não sejam importantes, afinal, Deus quer que muita gente ou pouca gente vá para o céu? Claro que a gente sabe que Deus quer que muita gente vá, mas a gente não pode esquecer que a porta para o céu, ela e o caminho para o céu quantos passam por eles? Muitos ou poucos? Como diz o católico, palavra do Senhor, não é minha. Então, o que acontece? Claro que, glória a Deus se minha igreja estiver cheia de gente, até porque eu entendo que a gente precisa evangelizar os evangélicos também. Então, assim, quanto mais evangélicos tiver dentro da igreja, melhor. Vou falar de Jesus com a maior tranquilidade, né? Eu vou dizer que é um sermão doutrinário quando eu falar sobre salvação, mas ao mesmo tempo eu estou evangelizando aquele camarada que está perdido dentro da igreja. Claro,
Rio de Janeiro não, aqui é terra de Marcelo Crivella, mas lá em Caxias tem crente perdido mesmo de igreja, né? E aí nesse caso, mas tanto que ele fala de Caxias, porque embora eu seja um cidadão caxiense, eu sou batista meritiense. Se eu falar das igrejas de Meriti, me quebra, entendeu? Mas se eu falar das igrejas de Caxias, está tranquilo, porque eu não sou de lá. E aí nesse caso, né, espero que o caxiense não reaja aqui. Em relação a isso, onde eu quero chegar? Que muitas vezes o obreiro vai fazer o quê? Eu vou tentar manter aquele membro para a gente estar sempre em alta, e todo mundo vai achar que minha igreja é abençoada. Eu vou fazer de tudo para ninguém nunca sair da igreja. Fique na igreja do jeito que ficar, porque se diminuir a membresia, vão dizer o quê? Deus não está no meu ministério, meu ministério acabou, e coisas do tipo. E é um negócio complicado. É um negócio complicado, porque quando Jesus fala, vocês estão vindo aqui para falar comigo por causa do pão que eu estou dando, vocês são interesseiros. Se eu não tivesse pão para dar, vocês não queriam conversa comigo. Não tem um pessoal que quer Jesus por causa da benção, né? Eu vim buscar minha benção, né? Tem aquele camarada que assim, se Deus não deu um negócio para ele sai da igreja. Se a coisa não é do jeito que ele quer, ele sai da igreja, né? Mais ou menos assim, como um cliente que vai no McDonald's, né? E aí nesse caso, diante disso, é muito comum que as pessoas elas não lembrem daquilo que Jesus falou. E quando o pessoal vai embora, duro esse discurso, Jesus chega para os outros e fala assim: vocês também não vão não? Aí eu pergunto, será que Jesus passaria em nossas sucessões pastorais? Então, pelo menos assim, aqui na igreja, os que estão fazendo bacharel em teologia é você e você, né?